Sério? Meio que em tom de brincadeira, mas assim, entrevista na TV. Ele piscou o olho assim, Só que o fudeu. pessoal recorta em um Reels de 15 segundos e fica Parece- recomendação. Não, então tá bom, vai. O momento de você se expor um pouco mais, então... Até aprofundar um pouquinho, tipo assim, onde você olha as informações e, tipo, o que tá acontecendo com o mundo cripto? Porque, sei lá, todo mundo fala, caiu pra caramba, tá subindo pra caramba, mas não é igual uma empresa listada em bolsa que você olha o balanço, você vê, tipo, quanto que vale, quanto que tem em caixa. Tipo assim, onde que vê essas informações? Onde que buscar a informação Porque eu acho que é difícil de todo mundo identificar também, porque não existem padrões, acho que às vezes, não sei se eu tô falando uma coisa errada, mas de tempo, né? Às vezes não acontece na velocidade, no espaço de tempo que você imagina que vai acontecer. Não deve ter um padrão nesse sentido, né? Cara, deixa eu tentar arredondar aqui. O que faria o Bitcoin subir? Caraca. Boa. Isso facilita muito. Por isso que ele é o Thiago Negro. E a gente não é ninguém, A gente cara. fica 2 minutos tentando elaborar uma pergunta, o cara faz uma frase que matou tudo que a gente Tentando queria. entender o que vocês estão querendo dizer. Não sei, eu tô um pouco apavorado, eu tô sem dinheiro, cara. Então quer a luz, ele quer Me dá alguma coisa, cara. Fala uma coisa boa, cara. Se eu comprar R$1.000 agora, ele dobra pra pagar a Quanto fatura eu de cartão de ganho? crédito. Eu virei o tio do churrasco que pergunta, né? Hipotético, Por 10 né? mil, agora volta quanto? A Fazendo distin- churrasco, hein? Hã? Tá bom. Tem uma distinção que é importante fazer, eu acho, que é do Bitcoin versus todo o resto dos ativos que compõem essa classe aí. Então a gente falou, não tem como fazer valuation, olhar para fluxo de caixa, receita. Tem algumas criptomoedas que estão atreladas a protocolos que geram receita, na forma de taxas pagas por usuários e que dá até para você aplicar modelos de valoração herdados aí do mundo dos equities para eles. Mas o Bitcoin é diferente de todos esses tokens, porque o Bitcoin não aspira a ser uma ação, então ele não vai ser valorado da mesma maneira que a gente valora ação. O Bitcoin está muito mais para uma commodity, né? Um sistema de cash digital. E aí quando você vai valorar um ouro da vida, é muito difícil você... Basicamente, o que faz o ouro subir mais? Gente comprando do que gente vendendo, como qualquer outra commodity. O Bitcoin tem a peculiaridade que o valor dele é muito mais o premium monetário do que uma utilidade industrial inerente. O ouro também tem essa peculiaridade. O ouro não vale tudo que vale por conta do uso industrial. É porque a galera decidiu que é dinheiro ao longo dos últimos 5.000 anos e armazena valor nisso. E o Bitcoin, por outro lado, também não é totalmente inútil industrialmente. Ele tem uma utilidade de você usar a base de dados lá para fazer algumas coisas e tal. Mas o valor é muito mais o premium monetário que a galera designa para O ele. que seria o premium monetário, assim? Qual que é essa lógica, assim, conceitualmente? São pessoas ao redor do mundo decidindo que pode ser uma boa reserva de valor, um bom lugar para alocar dinheiro e que aquilo vai preservar valor ao longo do tempo. O que faz alguém olhar para alguma coisa e caracterizar essa alguma coisa como uma reserva de valor para vocês? Olha, você tem definições diferentes, mas eu gosto de 5 características. Até pegando o ouro, que é essa reserva de valor por natureza, né? Milenar já, usada há muito tempo. Você tinha guerras no passado, tinha que comprar ouro. Você tem histórias, inclusive, envolvendo a família Rothschild, na época do Nathan Rothschild, foi o grande patriarca da família. Começou as guerras napoleônicas, ele trocou tudo que ele tinha por ouro, basicamente. Aí, no final da guerra, Batalha de Waterloo, ele soube antes dos outros que o Napoleão foi derrotado. E ainda dizem que ele enviou emissários para a Bolsa de Londres para falar que Napoleão ganhou, mas isso pode ser a história do pessoal que era antissemita na época, tinha muito disso, né? Mas no final ele comprou muito ouro, o ouro subiu durante a guerra, ele vendeu ouro, comprou títulos públicos ingleses depois, que a Inglaterra ganhou e ganhou muito dinheiro com isso. Mas por que o ouro era procurado? Porque você pega características bem interessantes. Primeiro, é escasso. Então essa escassez está ligada ao valor. Se de repente a gente começar a minerar muito ouro, igual encontrar em Uganda, pelo que parece, uma reserva de ouro que poderia dobrar na quantidade de ouro no mercado. Seria o equivalente a 12 trilhões a mais de ouro, pelo preço de hoje, mas logicamente o preço iria cair. Se houvesse no mundo tanto ouro quanto a areia, o preço do ouro caminharia para um preço próximo da areia. Então a escassez é muito importante. No Bitcoin é até maior. Serão só 21 milhões. E é matemática. Nessa reserva de Uganda encontraram muito ouro, mas não tem um Bitcoin lá, garanto para vocês. Não tem. O outro ponto é não ser deteriorável, porque uma reserva de valor é aquilo que é capaz de transportar valor ao longo do tempo e do espaço. Como é que eu vou transportar valor com coisas que se estragam, que têm um prazo de validade? Igual alguns países querem colocar no dinheiro, inclusive, prazo de validade. O ouro não. Você pega a joia mais antiga de ouro, data de 4.500 a.C. E tá lá, um anelzinho de ouro, poderia ser vendido hoje. O outro ponto é ser aceito globalmente. Então o pessoal fala de terra. Terra é reserva de valor? Olha, mais ou menos, né? Como é que eu vou vender terra na Argentina ou na Venezuela? O cara vai ter que ir lá para se apropriar da terra e são ambientes que estão ficando cada vez mais difíceis para isso.
Você pega o imóvel mais caro de Caracas, ele vale menos hoje do que valia há 20 anos. Porque você não tem segurança jurídica lá. Você compra o imóvel, aí chega o tiranete da vez lá e fala, em nome da Revolução, esse imóvel que era seu agora é nosso e viva Bolívar. Então você perdeu. Então, aceito globalmente, com um longo histórico de aceitação, milhares de anos no caso do ouro. E o último ponto é ter um valor intrínseco. Ou seja, um valor que vai além desse valor monetário. No caso do ouro, há um valor industrial. O Kaique, por exemplo, antes do podcast, estava falando, não, meu microfone tem que ter fio de ouro e não de cobre, porque senão pode cortar, né, a voz, tem uso para a indústria de joias. Então, esse valor intrínseco que vai além do uso monetário, ou que ampare esse uso monetário, ele também é importante. O ouro tem os 5. Você pega o Bitcoin, ele tem parte disso. O que principalmente lá no Bitcoin, na minha visão, é o histórico de aceitação longo, né? Ele não passou no teste do tempo ainda, porque é muito recente, como o Felipe falou, tem 13 anos. O bizarro que você falando, um movimento na mão, assim, com aliança, tipo, meu, virou até um símbolo, tipo, de cerimônia de casamento, né? E se você for ver, eu fui escrevendo Bitcoin enquanto eu falava. Os mais atentos, vocês podem voltar ao vídeo, vocês vão ver a mensagem subliminar.